O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, o TV A Ciência já está no ar. Recentemente, acompanhamos pela mídia as discussões sobre as mudanças do Código Florestal Brasileiro na Câmara dos Deputados em Brasília. As novas propostas ao texto constitucional de 1965, que trata das áreas de reservas naturais, encostas, mananciais hídricos e tantos outros assuntos ligados à preservação e conservação da biodiversidade e ecologia, agora estão no Senado. Vimos que os debates são calorosos, aos que defendem mudanças no Código Florestal e outras pessoas que acham o contrário. Mas você deve estar se perguntando, o que essas discussões e propostas têm a ver comigo, principalmente para mim que sou daqui da cidade? O que as mudanças no Código Florestal têm a ver comigo da área urbana? Você saberia me dizer o que tem a ver? Tudo que você faz em relação ao campo, a sua vida também pode ser uma vida transformada, tá? Eu acho que é até bom por um lado, entendeu? Vai ajudar muito, porque pelo fato que está acontecendo, a floresta acabando, essas coisas, devastação, a caça dos animais, então para mim não afeta em nada não. O código ele teria assim a atribuição, a função de proteger aquilo que ainda existe, né? E no centro da cidade já não existe mais nada. Uma árvore que é retirada, né, automaticamente tanto vai me prejudicar como vai prejudicar os mais novos, né? Eu acho que não. Não. Porque eles vivem lá e nós aqui. Isso atrapalha a nossa convivência, isso atrapalha a nossa saúde. Com certeza afeta, porque com a área industrial crescendo cada dia mais e mais, as pessoas da cidade se prejudicam, as crianças de hoje em dia têm mais problemas de respiração por causa das árvores que estão se acabando. E se quanto mais preservar, melhor para todos nós. No TV A Ciência de hoje vamos ver que o Código Florestal tem muito a ver comigo, com você e com todos nós brasileiros, seja da área rural ou urbana. Nossa equipe conversou com vários especialistas em busca de respostas. Por que as discussões sobre o Código Florestal é tão importante para todos nós? Temos muitas novidades e curiosidades, por isso, vamos logo à primeira parte da reportagem do Ciência e Ação com Suzana Kehler. O Código Florestal estabelece que as florestas e as demais formas de vegetação existentes no país são bens de interesse comum. O Código também define regras para a exploração de florestas e vegetação nativa. É uma legislação que trata também do uso e da ocupação do solo. Nos centros urbanos, o crescimento desordenado com a ocupação de áreas próximas a cursos d'água e encostas trouxe muitos problemas para as cidades. No decorrer dos anos, nós tivemos muitas administrações despreocupadas com a questão da ocupação do solo, que é uma responsabilidade constitucional da prefeitura, né, a questão de ocupação e fiscalização do solo, e nós sabemos que tiveram pessoas sendo incentivadas a fazer invasões, fazer ocupações desordenadas. Isso só traz agora os resultados, né, que os prefeitos atuais estão com esse encargo, né, um grande número de problemas, grande número de residências em situação de risco, nossos rios cada vez mais degradados, assoreados, e qualquer chuva que ocorre dá enchente. Por quê? Porque nosso solo está totalmente impermeabilizado, com asfalto, ocupação em todas as áreas, não existe uma política de se destinar uma área verde, um percentual
para que haja infiltração da água no solo, né? E tudo isso se acentua quando chove um pouco mais forte, com algum evento climático mais severo. Nosso código também estabelece 6 áreas para utilização de terras no país: pequena propriedade rural ou posse rural familiar, área de preservação permanente, reserva legal, utilidade pública, interesse social e Amazônia Legal. O primeiro Código Florestal brasileiro é de 1934 e foi reeditado em 1965, texto que está em vigor atualmente. Esse novo pacto é um pacto que é necessário para que realmente o Código Florestal, agora num período democrático, seja discutido e agora cumprido efetivamente pelas propriedades rurais. E as áreas urbanas também, né? Uma vez que a maior parte das cidades, as cidades principalmente ribeirinhas, elas estão construídas em cima de rios, nas áreas de preservação permanente. O que fazer com essas áreas? Né? Muitas áreas agrícolas, principalmente no Espírito Santo, na região montanhosa, onde que ela é entrecortada por pequenos riachos, elas são hoje ocupadas por cultivo de hortaliças, são pequenas propriedades rurais. E se você for manter determinados distanciamentos, ou recuperar todas essas áreas, haverá realmente um impacto socioeconômico, principalmente nas pequenas e médias propriedades rurais. No entanto, é necessário que aumente-se a área de reserva nativa, né, de floresta nativa. E como aumentar a área de floresta nativa? Uma é da propriedade particular, cada um dá a sua parte. Então a parte pode ser na reserva legal e pode ser feita através de um processo de desapropriação na criação das grandes reservas feitas pelos governos em suas etapas. O novo texto para o Código Florestal brasileiro é do deputado federal Aldo Rebelo e tem provocado muita polêmica em diversos setores da sociedade. Os pontos de maior divergência são os relativos às áreas de preservação permanente, as APPs, e à reserva legal. As áreas de preservação permanentes são locais frágeis, como topos de morros e beira de rios, e que devem ter sua vegetação natural protegida. O novo código reduz essa área, diminuindo, por exemplo, a área de proteção da mata ciliar de 30 para 15 metros. Outra modificação é relativa à reserva legal. Pelo novo texto, as propriedades que possuem até 4 módulos fiscais ficariam desobrigadas de terem a reserva. Eu acredito que nós vamos ter até confusões na aplicação dessa lei. Eu digo assim, porque os módulos fiscais variam de região, de condições, de município. Então, num dado local, uma pessoa com o mesmo tipo de propriedade vai ter que ter a reserva e o outro não vai ter que ter. Então, os módulos variam, esse é um ponto. Segundo, nós vamos poder criar vazios ambientais em termos florestais, porque é uma previsão de poder fazer a reserva legal em outra região que não aquela que hoje existe a possibilidade de fazer na mesma microbacia e de mudar isso. Então, na minha avaliação, essas questões, reserva legal, eu acredito que é uma necessidade de ser mantida dentro do conceito de corredores ecológicos. Nós não podemos criar vazios ecológicos. As áreas de preservação permanente, elas são fundamentais para que os rios existam, as lagoas, as nascentes. Então, é uma questão de entendimento disso. Agora, as áreas que foram utilizadas, passaram a ser utilizadas há décadas e décadas pelos agricultores, eu creio que deveria-se ter, sim, uma política de bom senso e discutir maneira desses agricultores conservarem as margens, criar
matas ciliares, mas isso dentro de um conceito de bom senso que não leve a parar a sua produção, porque é importante a manutenção das pessoas também produzindo no meio rural. As pessoas que desmataram, poderia ser até feita uma análise técnica, se alguém por um lapso desmatou, propor a recuperação, aí já tem no processo legal que diminui o valor da multa proporcional ao que a pessoa faz de composição e tal, é uma coisa. Agora, linearmente perdoar quem desmatou até julho de 2008, na minha opinião, abre um precedente grave e não é justo com todas as pessoas que foram multadas, que pagaram no passado por isso. Então, eu acho que não é uma coisa que deveria ser constada no novo texto da Constituição, da Lei Florestal. O engenheiro florestal defende ainda que a nova regulamentação do Código Florestal preveja a criação de corredores ecológicos e de um fundo para a recuperação de áreas desmatadas. No meu entender, nós precisamos criar fontes de recursos, de multas, de compensações ambientais, de aplicações do governo, de convênios internacionais, para que a gente recupere essas áreas degradadas, ociosas, subutilizadas, uma parte para a produção de alimento e uma parte para que a gente aumente a cobertura florestal. Nós, no Espírito Santo, já aumentamos a cobertura florestal no último levantamento, mas ainda está muito aquém daquilo que nós precisamos. Então, eu acho que há espaço para que a gente, usando tecnologia, possa aumentar a produtividade das nossas terras. Com isso, a gente recuperar áreas para a preservação ambiental e aquelas áreas que ainda, mesmo ociosas, subutilizadas ou degradadas, com tecnologia venha a produzir alimento, a gente incorporar ao nosso plantel de áreas produtivas. Bom, depois da reportagem você já sabe, é hora do intervalo. Mas fique aí que a gente volta já já com mais novidades sobre o Código Florestal e uma promoção muito legal pelos 4 anos do TVE Ciência. Siga o nosso perfil, @TVE Ciência. Espera um pouquinho que a gente volta já já.